Oi! Graça e paz do Senhor Jesus! Agora eu quero falar com você uma outra coisa que eu li em Hebreus que fala sobre Esaú. Lembra de Isaac, que teve dois filhos, Esaú e Jacó. Só que Jacó teve o seu caráter moldado. Ai, como dói modelar caráter, né? E aí ele teve o seu nome mudado para Israel. E lendo Hebreus, algo maravilhoso. Lá diz assim que Esaú negociou a primogenitura dele. Então, assim, o primeiro filho ele tinha direito a bênçãos. Tudo na palavra. Tudo na palavra, nada era escrito, documentado, não. Porque a palavra do cristão, ela precisa valer, amém? Assim, sim e não, não. Então, por mais que a modernidade, a atualidade tenha feito com que isso se perdesse, nós precisamos manter a nossa palavra, amém? Então, lá em Isaac, ele foi abençoar o filho, né? Ele foi abençoar, assim era feito. E aí o Jacó se passou por Esaú. Por quê? Porque um belo dia, Esaú chegou com fome de lá do trabalho. E aí Jacó falou assim: eu te dou comida, mas você precisa me dar o seu direito do primogênito. E ele, por um prato de lentilha, por um prato de comida, ele abriu mão daquela herança espiritual que ele tinha por direito. E aí o que aconteceu? Isaac, na sua velhice, Jacó, com a ajuda da mãe, se fez passar por Esaú e recebeu a bênção do pai. E aí o Esaú perdeu o direito, porque abençoando o outro, ele já não podia mais tirar, ele já tinha liberado uma palavra. E aí o que aconteceu? Jacó fugiu, né? Esaú ficou muito furioso. E aí, se você quiser saber mais sobre essa história, você vai lá em Gênesis que você vai encontrar tudinho. Só que em Hebreus fala de Esaú. Fala que Esaú abriu mão do seu direito por um prato de comida. E quando ele foi requerer isso, ele foi buscar isso com lágrimas e não com arrependimento. Que coisa linda, né? Então, às vezes a gente vê assim, as lágrimas pode até comover o meu coração, mas ela não comove o coração de Deus, porque Ele sabe o que tem dentro de mim. Então, o fato de eu chorar não significa grandes coisas, não. Se não tiver arrependimento, se não tiver mudança de vida, de atitude. Amém? Tamo junto? Então, o que aconteceu? Em Hebreus está dizendo que Esaú foi requerer esse direito com lágrimas, mas não com arrependimento. E é muito legal porque o Velho Testamento e o Novo Testamento, eles se complementam, eles se completam. E o que acontece lá em João Batista, né? Quando ele prepara o caminho do Senhor lá, que ele batiza, o que ele fala? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E a gente vê lá no Velho Testamento que Esaú não se arrependeu. Ele chorou, mas ele não se arrependeu. Então, o que é preciso gerar em nós é o arrependimento. E quando eu sei que isso acontece na minha vida? Quando eu mudo de atitude. Mesmo porque nós somos vistos por uma nuvem de testemunho. Então, quando tem mudança na minha vida, é porque realmente o arrependimento está contribuindo para isso, né? O arrependimento está sendo produzido em mim. E isso é muito bom. Não é remorso, não é culpa, não é nada disso, é arrependimento. Então, arrependimento é você abrir mão dos velhos costumes e viver aí algo que você sabe
que não vai desagradar a Deus e ao Espírito Santo de Deus. Agindo com prudência, tendo a sua palavra aí como uma palavra firme, né? Uma palavra sim, sim, não, não. Um caráter modelado e aprovado. Sabe que Jacó, ele enganou o pai dele para ter esse direito com a ajuda da mãe, né? Da Raquel. E quando ele foi lá trabalhar na terra do primo, do Labão, ele trabalhou durante um tempo para ter uma esposa e aí ele teve que trabalhar um pouquinho mais para pagar a dívida, porque a esposa que ele queria não era a que ele recebeu primeiro, né? Então, ele plantou, ele colheu. E a palavra de Deus diz que Jacó, enquanto ele estava indo para lá, né? Ele dormiu em cima de uma pedra, assim, e ele sonhou e ele via anjos descendo e subindo. Então, assim, nesse processo de modelar o caráter, Deus não o deixou sozinho. Só que modelar caráter dói um pouquinho. Mas você tem a certeza de que Deus está com você, de que tudo está cooperando para o seu bem, para o seu crescimento. Hoje, eu olho para a minha vida e eu consigo ver o antes e o depois de Cristo. Assim como Cristo marcou uma história, né? Porque a história do mundo, a história aí que a gente aprende na escola, tem o antes de Cristo e depois de Cristo. E quando eu olho para a minha vida, eu vejo antes de Cristo e depois de Cristo. E eu prefiro muito mais depois de Cristo e agora com Cristo, né? Porque antes eu ainda era induzida por algumas coisas que eu achava certo, mas hoje não. Hoje eu sou conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu desejo o melhor do Senhor para a tua vida, que você possa aí fazer uma análise, né? E não abra mão da bênção que Deus derramou sobre a sua vida. Não vale a pena trocar a bênção do Senhor por um prato de lentilha. Não vale a pena, não vale a pena. Sabe que o reino de Deus, ele não pode ser destruído. Não pode. Então tenha prazer nesse reino de Deus, tenha prazer em viver com o Senhor, em nome de Jesus. E que Ele possa te dar tudo isso aí agora, nessa hora, em nome de Jesus. É isso! Um beijo e fica na paz do Senhor. Tchau!